Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Pereira. Para quem não me conhece, eu sou advogado, fui policial civil durante muito tempo em São José dos Campos. E ontem eu fiz uma publicação a respeito dessa lei de abuso de autoridade que entrou em vigor agora em janeiro, ontem mais especificamente. E assim gerou muita polêmica, eu recebi muitas mensagens por conta dessa publicação. Então eu achei interessante fazer esse vídeo hoje para vocês aí. Deixar bem claro, já peço desculpa aí para os juristas de plantão. Eu não sou jurista, eu não sou doutrinador, eu tenho uma formação jurídica, eu fui policial por muito tempo e hoje eu advogo nessa área. Então, assim, eu tenho um conhecimento na esfera criminal, mas não tenho essa pretensão de entrar em discussões jurídicas, doutrinárias, esse tipo de coisa. Só para pegar e explicar assim bem grosseiramente, quem faz lei é o legislativo. Só que essa lei é submetida ao crivo do executivo, o Bolsonaro, pegou e vetou algumas leis. Esse veto volta de novo para o Congresso Nacional, que é quem faz as leis, né, os senadores e os deputados, e eles vetam o veto. Nesse balaio de gato, de 30 artigos, 7 foram vetados, foram mantidos, e 9 crimes foram vetados e os vetos foram derrubados. Moral da história, ficaram 23 crimes nessa lei de abuso de autoridade. Eu vejo alguns comentários, vi alguns policiais falando: agora não vai dar mais para trabalhar, não vai dar mais para prender ninguém. Eu vejo sempre com ressalva essas reclamações, porque normalmente o policial que fala isso daí é o policial que nunca prendeu. Ele faz esse discurso: agora eu não vou prender mais, porque vai dar problema e tal, e ele nunca prendeu na vida dele. O policial que prendia com dificuldade vai continuar prendendo com dificuldade, seja com essa lei ou com qualquer outra. Essa é a minha opinião. Então, esse tipo de argumentação não pode ser bengala para policial vagabundo, na minha opinião. Tá ok? E eu falo isso daí, por que eu falo que a lei não é de toda ruim? Se você olhar o artigo 1º, eu vou ler aqui com vocês, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então parece uma coisa boa. Você acha que o policial, o juiz, o promotor pode abusar do poder? Não. Óbvio que não. Ninguém em sã consciência vai acreditar que ele pode fazer o abuso. Vai falar: mas agora nenhum policial vai querer fazer nada porque pode ser crime de abuso de autoridade. Não. Olha o parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É muito importante ver esse parágrafo 1º, porque isso aqui é o que os juristas vão falar do elemento subjetivo do tipo, que significa o quê? O agente, para cometer o crime de abuso de autoridade, ele tem que estar munido desses 5 elementos subjetivos, que é prejudicar outrem ou beneficiar-se, terceiros, por mero capricho ou satisfação pessoal. Se não tiver isso daí, não é crime de abuso de autoridade. Então tem aquele monte de lei, mas todas essas leis funcionam como planetas iluminados por um sol, que é esse parágrafo 1º. Então todos os tipos penais, se não tiver isso aqui, prejudicar outrem ou beneficiar-se, ou beneficiar a terceiros por mero capricho ou satisfação pessoal, não é crime de abuso de autoridade. Então, o policial que está falando: agora não vai dar para fazer, só se fizer munido desse elemento subjetivo. E é um elemento subjetivo muito difícil de ser comprovado. Então, mesmo que o agente público haja com esses elementos subjetivos, vai ser difícil do Ministério Público pegar, ou a polícia que investigar o caso, na prática, consolidar esse elemento subjetivo. Até porque o agente público, ele sempre age, ou assim, em tese, ele age num ânimos público. Então você pegar e falar que ele agiu por capricho
ou para beneficiar, você tem que provar isso daí. E vai ser muito difícil na prática de se provar essa modalidade de crime. Então, na minha opinião, esse alarde, porque agora não vai conseguir trabalhar, não. Só para o policial bandido. O policial que utiliza do poder dele para constranger, para se beneficiar pessoalmente e para essas questões que esse elemento subjetivo coloca. E assim, vai ter que ser provado. Se caso não tiver esse elemento subjetivo, o fato é atípico, então não vai poder ser processado. E se o juiz, o promotor, insistirem nessa acusação, eles vão incorrer no crime de abuso de autoridade. Então, para o policial que quer trabalhar, as dificuldades não aumentaram e não diminuíram. Já era ruim, é muito difícil, o policial hoje tem pouco incentivo jurídico para trabalhar, essa é uma verdade, mas não piorou, na minha opinião não, continua do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá, porque eu vou pincelar algumas coisinhas que eu vi na lei, que na minha opinião, assim, com questões práticas, e volto a insistir, não estou aqui fazendo análise doutrinária disso daqui, porque eu não tenho essa capacidade. É simplesmente com a minha experiência do trabalho policial, algumas coisas que eu notei em relação à lei. Tá? O artigo 13º. Constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Pena de 1 a 4 anos. Então eu vou frisar em relação a esse primeiro inciso aí. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Acabou com uma maioria dos grupos de WhatsApp. Mas eu vi uma coisa que eu e minha equipe iniciamos, perdeu o seu propósito. Se vocês lembram, a gente sempre divulgava a foto de suspeito em 2 situações. A primeira, quando nós terminávamos uma investigação e a gente já tinha um material contundente que apontava para que ele fosse o autor do crime. E mesmo assim a gente não divulgava o rosto das pessoas. A gente sempre divulgava de costa. Daí o pessoal criticava, tem que mostrar o rosto. Falando, não, porque ele não foi julgado e é possível que essa pessoa seja inocente. Por isso, de costa, uma maneira de mostrar para a sociedade que o trabalho policial foi feito para trazer um alento para a família das vítimas de que possivelmente o autor do crime foi preso, portanto, ele vai ser submetido ao crivo do Estado para ser punido e saber que ele também não vai voltar a cometer crimes, a atentar contra a testemunhas, esse tipo de coisa. Então, era esse o propósito nosso na divulgação, sempre de costa. Ah, mas vocês divulgavam foto de rosto? Sim, a gente só divulgava a foto do rosto de procurados. E antes de divulgar a foto, a gente esgotava todos os meios de capturá-los. Mandado de prisão decretado, a gente ia até a casa, ia atrás de parente, ia atrás de todas as maneiras possíveis. Essa pessoa tinha todas as maneiras de se apresentar para responder pelo processo, e quando a gente esgotava, a gente via que não dava para pegar e prender pelos meios normais, nós fazíamos a divulgação do rosto dele, mas ele estava com mandado de prisão decretado. Isso daí é protocolo internacional. É porque quando a gente trabalha, no meu caso, trabalhava com um homicídio, era um suspeito de homicídio, que podia cometer outros homicídios, que ele precisava ser preso e julgado. Eventualmente, se ele for inocente, ele tem todo o direito do mundo de reclamar do Estado até uma indenização. Mas assim, via de regra, a gente tomava muito cuidado na investigação, e quando findava com um mandado de prisão, normalmente é porque essa pessoa, de fato, tinha cometido o crime. Tá ok? Então eu acho que esse artigo aí, o 13º, é o que vai causar maior impacto, porque hoje em dia as pessoas ficam divulgando foto de suspeito no WhatsApp, ou pseudo-suspeitos, que acaba com a vida de muita gente que muitas vezes sequer foi investigado e já é tido como suspeito. Eu gosto de lembrar um caso prático meu.
Teve um homicídio lá na zona sul de São José dos Campos, uma mocinha menor de idade, ela foi morta na frente da escola, um caso assim muito difícil de lidar. E assim, no primeiro momento surgiu a informação de que o autor do crime era o namorado dessa menina. E isso começou a correr em rede social, a foto do namorado da menina. Esse namorado se apresentou na delegacia morrendo de medo, porque estavam todo mundo falando que ele era o autor do homicídio. E a foto dele já estava sendo divulgada em redes sociais. No decorrer da investigação, nós verificamos que o autor do crime de fato era um ex-namorado dessa mocinha que foi morta. Mas o anterior, esse menino não tinha nada a ver com a história. E a vida dele foi assim... arrebentada por conta da divulgação de fotos sem uma prévia investigação. Então, assim, como esse caso a gente teve várias situações, então eu acho que esse tipo penal ele é pertinente. O artigo 22, a invasão de domicílio. No jargão policial a gente costuma dizer que a gente tem duas invasões, a com mandado judicial e a com mandato. Com T, que está errado, não tem mandato, é mandato eletivo. A gente brincava no jargão policial, quando a gente entrava na casa, a pessoa perguntava, você tem mandato? Ele não é mandato, é mandado, mandar, ordem judicial. Mas quando não tinha um mandado, acabava sendo um mandato. Está errado o policial invadir a casa de alguém? Depende. A fundada suspeita que justifica a invasão. Ah, mas agora, por causa da lei de abuso de autoridade, os policiais vão ser presos, não vão poder entrar na casa em caso de flagrante. Não, pelo contrário. Lembra que eu falei no começo do elemento subjetivo do tipo? Para cair no abuso de autoridade, ele tem que fazer isso daí naqueles 5 pilares que eu tinha colocado. Então tem que ser por uma vantagem pessoal, para ajudar terceiro. Então, se não tiver naquela situação, não é crime de abuso de autoridade. Ou seja, o policial bem intencionado não vai ser punido, pelo menos criminalmente. Administrativamente, talvez, porque a gente tem sempre aquela questão política. Mas para além, não. Então, o policial tem até mais força. Ele pegou, passou na frente da casa, viu droga dentro da casa, invade. Ah, e se não pegar droga, e se não for droga, é só ele explicar. Porque exige-se esse elemento subjetivo do tipo de você querer prejudicar, querer cometer esse abuso de autoridade. Se você não está com essa intenção, se você está munido de uma intenção pública de repreender um crime, seja de tráfico, homicídio, qualquer coisa, você não cai na lei. Também falava do nascer do sol, do pôr do sol para pegar e cumprir mandado de busca. Aqui fala do horário, das 21 às 5 horas, das 21 da noite até as 5 da manhã, não pode cumprir mandado de busca. Tá? Então, que é crime, não pode fazer isso daí. Então, se for flagrante, pode invadir a casa. Se for mandado de busca, tem que esperar amanhecer para pegar e cumprir o mandado de busca. A gente fazia muito isso daí, esperava 6 horas da manhã para dar o bom dia ladrão que a gente falava, para pegar e cumprir os mandados de busca. Gostava muito. Perigosíssimo, mas gostava muito. O artigo 23 da lei, eu gostaria de fazer uma menção a isso aí, porque inovar artificialmente no curso de diligência, de investigação, de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade. É o sapo, o forjar, alterar a cena de crime. Tudo isso daí já era absurdo. Você pegar e falar que é errado uma lei tipificar uma conduta dessa daí, você não é policial, você não é promotor, você não é juiz, você é bandido. Porque você, quando está na função de autoridade, seja policial, judiciário, ministério público, qualquer coisa que for você, tem que cumprir a regra. Se a outra pessoa não cumpre a regra, se o bandido não cumpre a regra, você não pode pegar e se igualar a ele. Okay? Essa é a minha opinião. Então, eu também não vejo nenhum problema em relação a isso aí. Não pode. Queria fazer uma menção ao artigo 24 aqui, que é o cancelamento de CPFs, que está na moda agora, vídeos e tal, de troca de tiro, de bandido morto. Eu não durmo na pia por causa de
criminoso que morre em confronto. Mas há alguns casos que há excesso. E algumas vezes o bandido não reage e ele é morto. Daí o que se fazia antigamente? Socorria a vítima morta, socorria o cadáver. E pedia para que os médicos falassem que essa vítima foi levada ao hospital viva e morreu lá no hospital. O intuito era pegar e dificultar a apuração. E a lei está aí por conta disso daí. Tá, okay? Então eu repito, o policial que age certo não tem que se preocupar com isso daqui. Porque o policial que age certo não vai socorrer defunto. Ele vai querer sim que o fato seja apurado para mostrar que ele ali arriscou a vida dele para defender a sociedade e infelizmente ele teve que pegar e atentar contra a vida de outra pessoa. Um policial correto, isso daí, isso pode acontecer também com promotor, juiz que andam armados. O 38, que eu acho que é o que vai mais dar problema, que é o pessoal antecipar a investigação e escrachar a pessoa na mídia antes de ter um conteúdo probatório mais consistente. A gente tomava muito cuidado quando eu era policial, a gente fazia toda a investigação. Só depois que a gente tinha um conteúdo muito forte que repassava isso daí, dava publicidade. E mesmo assim, a gente tomava cuidado de sempre apresentar o cara de costas e não dar o nome dele. Mostrar para a sociedade que o suspeito de um homicídio foi preso é importante. Agora, falar quem que é o suspeito, eu acho desnecessário. E corre o risco dessa pessoa ser inocente lá na frente. Por isso, mostrar o rosto e dar o nome da pessoa antes do julgamento, na minha opinião, é um absurdo. Então eu acredito que esse tipo penal também vai ser... Muitas pessoas vão ser condenadas por conta disso daí, de pegar e mostrar a imagem. Alguns grupos de WhatsApp também gostam de divulgar isso daí. A pessoa acabou de ser presa e mostra rosto. E assim, eu acho que é um escracho desnecessário. E essa coisa também de mostrar o rosto, além de antecipar o que está acontecendo, é uma agressão com a família que eu acho desnecessário. O que a sociedade tem que saber é que aquele suspeito de homicídio foi preso. Quem é o suspeito? Ninguém precisa saber. Só precisa saber que foi preso. Mostra a fotinha de costa do preso, está resolvido, não desgasta menos a família, que muitas vezes não tem nada a ver com a história. Então eu acho importante esse artigo, eu concordo com ele e eu acho que muita gente vai ser condenada nisso daqui. Eu não podia deixar de falar da questão da prerrogativa de advogado, tá? Infelizmente, eu já até fiz um vídeo específico a respeito disso daí, as pessoas associam o advogado à figura do criminoso, e não pode ser. Qualquer pessoa tem o direito de ser defendida, mesmo o culpado. E não é porque um advogado defende um criminoso que esse advogado é criminoso também, é a regra do jogo. É como você condenar um goleiro porque ele faz defesas e não deixou sair um gol. Daí falar, o espetáculo se perdeu porque o goleiro não deixou a bola entrar. É função do goleiro não deixar a bola entrar dentro do gol, assim como é função do advogado defender o cliente dele. E ele tem que saber o que está acontecendo. Ele não pode divulgar isso, ele não pode trair o cliente. Tá? Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de fazer esse tipo de advogado dessa forma aí para criminoso. Se eu não entender que a pessoa é inocente, eu já nem começo a advogar. Mas eu acho importante isso daí, porque muitas vezes todo mundo também acha que a pessoa é criminoso, cometeu o crime, inclusive o advogado, e durante o processo se percebe que não, que de fato é inocente. Eu tive um caso, agora no finalzinho do ano, que aconteceu isso aí, um menino da Zona Norte, foi preso, acusado de latrocínio, Uber, uma coisa absurda, me procurou, falou, o menino não tem nada a ver. Eu falei, mas não tem mesmo? Estava lá na biqueira e tal, eu fui ver, vi imagem de câmera, vai estar a quilômetros de distância, se ele é traficante, se ele eu não sei, eu acredito que não seja. Mas fato é que ele não tem nada a ver com um crime gravíssimo de latrocínio. E eu defendi ele, no começo eu não estava acreditando muito bem, depois hoje eu tenho certeza absoluta, ele é inocente da acusação de latrocínio. Então é importante todo mundo ter uma defesa. Tá? A gente está numa época que todo mundo gosta de ser pedra. Agora, todo mundo pode ser um dia vidraça. E na hora que você for acusado, que o Estado vier te acusando por alguma coisa que você fez de errado, você vai querer um advogado do seu lado. É lógico.
que eu não estou aqui falando, endossando que as pessoas cometam crime, mas eu não gosto de discurso falso moralista. Então todo mundo pode um dia precisar de advogado. Então agora é você pegar e criminalizar a profissão. E essa defesa às prerrogativas do advogado, 4 incisos da ordem que se tornaram agora, casos desrespeitados, se tornaram crime, que é o primeiro aqui, ó, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativa ao exercício da advocacia. É lógico que eu estou falando de advogado que usa a advocacia para cometer crime, estou falando de advogados que defendem criminosos. É lógico, se os criminosos falam para o advogado o que está acontecendo, ele tem que ter aquilo lá em sigilo. Óbvio. Isso é assim em qualquer local do mundo. O inciso terceiro. Comunicar-se com seu cliente pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis militares, ainda que considerados incomunicáveis. É lógico. Você tem que pegar. Se você não pode hoje em dia, 2020, falar que o preso é sigiloso, que você vai colocar ele dentro de um alçapão e não deixar ele se comunicar com o advogado. Tem que deixar, e se não deixar é crime agora. Ter a presença de representante da OAB quando preso ou em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E nos demais casos, a comunicação expressa a seccional da OAB é um acompanhamento, é uma maneira da classe se proteger, eu concordo, e isso tem que ser respeitado. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgada, senão em sala de Estado Maior, com instalações, comodidades condignas, e na sua falta em prisão domiciliar. Eu não concordo muito não, porque eu acho que também não tinha que ser. Se cometeu crimes, desde que respeitar tudo isso aí, não tem por que ter regalia. É criminoso do mesmo jeito. O que você tem que respeitar é o exercício do advogado. Se ele errou, assim como policial, promotor, juiz, tem que ser punido, não mais do que os outros. Aquele discurso, é policial, tem que ser punido com mais rigor. É juiz? Não, é igual. Policial é policial por profissão, juiz é juiz por profissão, é tudo funcionário. Então não tem que ser escrachado pela condição dessa função e também não tem que ser protegido, tem que ser igual. Essa é a minha opinião. Conclusão. Eu acho que essa lei não vai fazer muita diferença, não. Primeiro pela questão que eu tinha falado em relação ao dolo específico. Tá? Então, assim, é muito difícil de você pegar e comprovar esse dolo específico. Então, na prática, vai ser difícil. Penas baixas, então, no caso de perda de função, só em reincidência específica, então eu não acredito que há esse motivo de alarde todo por conta dessa lei. Ela não vai mudar muita coisa. É um sinal de alerta, tá? Para que as autoridades parem de abusar de sua autoridade. Nenhum policial entra para roubar, nenhum juiz entra para pegar e dar decisão errada, nenhum promotor entra para pegar e acusar indevidamente, só que o poder do cargo às vezes contamina. Tá? Isso aí a gente vê historicamente, e eu gosto de citar sempre na década de 90, na Itália, a Operação Mãos Limpas, revolucionária lá por conta do combate à corrupção, assim como a Lava Jato aqui no Brasil, mas infelizmente muita gente aí nesse calor dos cancelamentos de CPF e outros absurdos, eles começam a abusar da autoridade. Então é bom botar um freio. Então eu acho que nesse sentido a lei é boa. E eu acho que não vai limitar o trabalho da polícia, do promotor, como estão dizendo. Já é difícil de trabalhar, essa é a verdade. Não ficou nem mais nem menos por conta dessa lei. Tá bom? Eu queria agradecer aí quem acompanhou o vídeo até agora. Repito, não sou jurista, só estou fazendo um apanhado. Quem gostou, é só pegar e curtir aqui a página, que daí se vocês gostarem eu faço outros vídeos. Tá bom? Obrigado. Um feliz 2020 para todo mundo. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Pereira. Para quem não me conhece, eu sou advogado, fui policial civil durante muito tempo em São José dos Campos. E ontem eu fiz uma publicação a respeito dessa lei de abuso de autoridade que entrou em vigor agora em janeiro, ontem mais especificamente. E assim gerou muita polêmica, eu recebi muitas mensagens por conta dessa publicação. Eu achei interessante fazer esse vídeo hoje para vocês aí. Deixar bem claro, já peço desculpa aí para os juristas de plantão. Eu não sou jurista, eu não sou doutrinador, eu tenho uma formação jurídica, eu fui policial por muito tempo e hoje eu advogo nessa área. Então, assim, eu tenho um conhecimento na esfera criminal, mas não tenho essa pretensão de entrar em discussões jurídicas, doutrinárias, esse tipo de coisa. Isso aí eu deixo para essas pessoas que estudaram bastante. Eu tenho certeza que ninguém vai chegar a nenhuma conclusão também, como sempre acontece no mundo jurídico. Aqui a minha intenção é estar conversando com o leigo, que assim é submetido a uma... Antigamente era só imprensa, agora tem imprensa e redes sociais falando a respeito da matéria. Eu li a lei, tá? E vou falar alguns aspectos práticos da minha vivência enquanto policial e o que eu acredito que dá para a gente aproveitar ou não dessa lei, tá ok? Como eu disse, a lei entrou em vigor agora em janeiro, tá ok? Ela é de 2019, teve um vacatio legis de 120 dias para entrar em vigor, entrou agora, dia 13 de janeiro, ontem. E assim já começou a gerar muita polêmica. Eu separei algumas coisas, eu li bem maticado em algumas coisas e eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira dela é a questão da revogação e modificação de algumas outras leis, da qual é bom citar a Lei 4.898 de 65, que é a antiga lei de abuso de autoridade, revoga essa lei e faz modificações também na lei da prisão temporária, lei da interceptação telefônica, Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, o Estatuto da Ordem dos Advogados. Então ela faz várias modificações, então é uma lei bem importante, tá ok? Conforme eu disse agora há pouco, 120 dias de vacatio legis, ela foi promulgada em 2019 e agora entrou em vigor ontem, dia 3 de janeiro. Essa lei ela contemplou inicialmente 30 artigos, só para entender como é que funciona a lei. A maneira com que essa lei foi criada. A gente tem a separação do poder executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo, os deputados e senadores, fizeram essa lei e foi submetida ao presidente da República, o Bolsonaro. Ele vetou, fundamentadamente, alguns artigos que ele entendeu interessantes de serem vetados. 23 quanto ao vacatio legis, tá? São 120 dias, a lei é de 2019, daí teve toda uma... Então, conforme eu disse, teve 120 dias de vacatio legis. A lei foi promulgada no ano de 2019, está entrando agora no começo de 2020. 120 dias porque já sabiam que ia ser uma lei polêmica. Então, assim, há já muita discussão a respeito disso, mas ela entrou em vigor, tá? Assim, só para pegar e explicar assim bem grosseiramente, quem faz lei é o legislativo. Só que essa lei é submetida ao crivo do executivo, o Bolsonaro, pegou e vetou algumas leis. Esse veto volta de novo para o Congresso Nacional, que é quem faz as leis, né, os senadores e os deputados, e eles vetam o veto. Nesse balaio de gato, de 30 artigos, 7 foram vetados, foram mantidos,
e 9 crimes foram vetados e os vetos foram derrubados. Moral da história, ficaram 23 crimes nessa lei de abuso de autoridade. Ok?